Paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou aqui mais uma vez aqui no canal do YouTube, canal da Rádio Comunidade Cristã do Brasil, para falar um pouco da Palavra de Deus, falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, falar da salvação. Bom, queria abordar uma mensagem onde fala sobre os que são salvos, né? Existem pessoas, irmão, ainda que têm dúvida e se perdem nessa parte. Gostaria de ler em Coríntios, está escrito assim, 6, versículo 9 ao 11, está escrito assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino do céu? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem caluniadores, nem os trapaceiros darão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Irmão, nós vemos aqui, irmão, uma situação de advertência, né? Algumas pessoas já tiveram essa situação, como está escrito, a palavra fala bem claro, foram, e não é mais, né, irmão? Então a palavra de Deus diz que nos salvos que entrarão nos céus, Deus ama, nos ama sim, e com certeza Ele quer que todos possam ser salvos. Mas existe algo, irmão, que separa nós de Deus. Nós temos que entender. O que separa nós de Deus? O pecado. O pecado nos separa de Deus. Por isso, Jesus veio, irmão, nos resgatar para que nós possamos ser transformados, ser mudados. Jesus me salvou e eu vou como estou de qualquer jeito? Não. Ele veio para nos salvar, cuidar de nós, né? Transformar nós para podermos tomar posse, herdar aquilo que Ele nos promete através da sua palavra. Então, pessoas que rejeitam Jesus, ele já está descartado, ele morre nos seus pecados, por exemplo, né? Se eu não crer no Senhor Jesus, mas nos seus pecados. Então, essa passagem de Coríntios, ele fala que tem muitas pessoas que estavam no pecado, mas foram libertas, foram transformadas, né? E estão hoje na graça de Cristo. Agora, irmão, existem situações de pecados, são pecados que a pessoa comete depois da caminhada, da jornada cristã. Então, até o dia da nossa partida, existe altos e baixos na nossa vida cristã. Tem pessoas que caminham firme e forte e vai até o fim. Tem outras que se fraquejam, outras caem, outras se machucam, outras não tem mais força, outras acabam voltando às práticas antigas. E se, irmão, permanecer nas práticas antigas, é bem claro, está no pecado voluntário, né, irmão? Não se esforça para sair daquela situação. Então essas pessoas têm grande chance, né? Não estou naquele lugar de juiz, mas a palavra fala. Se eu não posso condenar, mas a palavra, ela adverte. Muitas pessoas podem falar, mas você está condenando eu, condenando aquele. Eu falei, não, eu estou falando o que está nas escrituras. Então diz que é bem claro que os perversos não vão herdar o reino do céu. As pessoas que vivem na prática da iniquidade, não tem outra passagem também escrita, no teu nome fizemos isso, no teu nome fizemos aquilo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os adúlteros, o que é? A pessoa que ama o pecado. Fala de Jesus, mas quer viver na prática do pecado. Então a pessoa tem que se arrepender. Então o pecado é uma parte, né? Os ladrões, os homicidas, os idólatras. Ele fala de várias situações. Quando você vai no lugar, você tem que aceitar a regra daquele lugar. Não é verdade? Olha, aqui para entrar aqui tem que ser dessa maneira. Se você não for dessa maneira, você não entra. Se tiver uma festa, um evento, e tiver exigência de roupa, só vai entrar aqueles que estiverem naquela exigência, não é assim?
As formalidades. As escrituras têm suas formalidades. Então nós temos uma lista de situações onde a pessoa não vai poder entrar no reino de Deus. E fala justamente da conduta moral. Nem tanto pelo vestir. Não é o fato que eu estivesse aqui com paletó, gravata, estaria representando Deus. Não. Eu estou com a roupa hoje, não estou com a roupa normal. Mas você representa Deus através do seu caráter, do seu testemunho, não através da sua roupa. Não é a roupa que muda a pessoa. Nós seguimos uma formalidade, né? Mas então o reino do céu vai entrar naquele dia aqueles que se atentaram aos ensinos de Jesus. Não só o fato de ter, eu creio em Jesus, aquele que crê foi batizado será salvo, mas quem crê em Jesus anda em novidade de vida. Foi para isso que ele nos chamou, né? Então encontramos uma lista de pessoas que não entrarão no reino do céu. Não há lugar no reino do céu para o pecado. Do céu, tem até um louvor aí na harpa, né? No céu não entra pecado, né? Na verdade, no céu não entra pecado. Não é assim? Então no céu não entra pecado, irmão. Então nós temos que deixar que o Espírito de Deus nos transforme, nos mude. E diz assim a palavra que mais Jesus veio, meu, para nos purificar, veio para tirar todo o pecado que está em nós. É Ele. Quando nós recebemos o Salvador, Ele dá liberdade para que Ele trabalhe no seu coração. Então não devemos endurecer o nosso coração quando Deus nos cobra de certas situações, quando Deus nos cobra de certas atitudes, né? Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz bem claramente que muitas pessoas não vão herdar o reino do céu. E muitas pessoas talvez levantou a mão, declarou a fé em Jesus, muitos talvez se vestiu com a aparência cristã, mas suas atitudes não condiz com a pessoa salva. E mesmo que tenha batizado, mesmo que tenha, mas não vive na nova vida cristã, né? Não anda no caminho, né? Porque Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para seguir Jesus, tem que fazer o caminho dele, seguir as regras dele, seguir o ensino dele, para nós alcançarmos. Tem que haver transformação e mudança, irmão. Porque diz, o céu não entra pecado, né? Aí vem os irmãos aí, né, assembleando, cantando aí do céu está pecado, está falando a verdade, o louvor está certo, irmão. Os irmãos estão falando a verdade, do céu não vai estar pecado. Então, irmão, então a palavra de Deus é bem clara. Então existe uma lista das pessoas que não entrarão no reino de Deus. Ela se refere principalmente às condutas morais, na vida cristã de cada um. E principalmente das pessoas descrentes, pessoas que não crê, porque a palavra já diz bem claro, quem não crê já está condenado. Agora os que diz que crê, que são crentes de Jesus, tem os avisos da palavra e não muda, então é como um descrente, irmão, não vive a vida cristã. Jesus morreu para dar a vida para nós, para que nós tivéssemos força, irmão, nosso interior, para resistir a nossa natureza pecaminosa. Sei que alguns falham, mas se arrependem, se levantam, mas tem pessoas que, irmão, quanto mais pecado tiver na vida dele, mais melhor que está. Eu sou fraco, irmão, eu sou pecador, eu vou pela misericórdia. Não vai pela misericórdia não, irmão, porque lá no céu não vai entrar pessoas que amam o pecado, mas que amam a Deus sobre todas as coisas, o próximo contigo mesmo. Então você ama o pecado mais do que a Deus. Então como você vai entrar no reino de Deus? Você ama as concupiscências mais do que a Deus. Se Deus fala, né, para você sair da praia, você não sai. Irmão, para encerrar aqui, contar uma história, muitos anos na minha vida cristã, né? Gostava daqueles testemunhos na igreja, né? O irmão contou um testemunho muito engraçado. Ele fumava muito, né? Ele fumava bastante. E ele, quando ia congregar, via umas palavras, e havia umas palavras que caíam sobre isso. Irmão, larga o vício, né? Larga isso, né? Porque se você não largar, você morrerá. Você vê a Bíblia, aí sabe, uma palavra que condenava o uso, né? E ele queria nem saber. O negócio dele era fumar mesmo, não ligava. Aí teve um dia, ele teve um problema físico, irmão, uma coisa verdadeira, irmão. Teve um problema físico, foi parar no hospital. Chegou no hospital, o médico falou para ele: olha, você tem um problema, quase infartou, você quase morre, isso foi ocasionado pelo cigarro, você não pode fumar.
Se o senhor fumar, o senhor morre. Aí ele saiu do hospital, pegou a receita e encontrou o irmão. Irmão, fui quase... você ficou doente, irmão, quase morri. O médico falou para mim que se eu não largar o cigarro, eu vou morrer. E agora, irmão? Eu vou largar o cigarro. O outro irmão, né? Ele, bem temente, né? Depois de dar um conselho dele, falou: ô irmão, fosse você, não largava não. Mas por que eu não vou largar? O médico falou que se eu não largar de fumar, eu morro. Eu falei: o médico falou que você, que é pecador aí, que não conhece nada. Ele falou dessa forma, irmão. Falou que você vai morrer e você acredita em Deus, que é puro e santo. Fala que se você viver na prática do pecado, viver no vício, viver em certa situação vai morrer, você não acredita. Então eu preferia seguir, não acreditava no médico, porque se Deus quer Deus, você não crê, você vai crer no médico? Era uma forma de abrir a nossa mente. Muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes a palavra, o ensino, fala para a gente sair de certas práticas, que a gente é prejudicial. Não é verdade? Tantas coisas que a pessoa pratica que vem a ser prejudicial. De repente a pessoa tem vício de pornografia, irmão. Tem a dependência, não pode, sabe, ver. E às vezes vem palavra falando sobre isso e a pessoa não larga. Até que a pessoa, na loucura, né, da concupiscência da carne, acaba cometendo loucuras, porque sua mente está poluída, contaminada com essas coisas, irmão. Então não devemos estar contaminados, nossa mente tem que estar sendo purificada através do ensino da palavra. Todas essas coisas nos fazem prejudicar com pessoas cristãs. Então, irmão, no céu não entra pecado. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Todos cometemos, mas devemos lutar, esforçar contra o pecado, contra a nossa natureza humana e pecaminosa. Esta é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe, compartilhe, divulgue esse vídeo, me ajude. É uma luta terrível, né? A concupiscência, o pecado, ele atinge todos são falhos, irmão. Mas não devemos nos curvar, devemos lutar, nos esforçar. Erramos, levanta e seguimos em frente. E Jesus vai dar a vitória. Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na santa paz de Deus.